Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, para quem não me conhece, eu sou a Delícia Jaqueline Bicalho, sou psicóloga, formada há 27 anos, e eu trabalho há anos, né, na área da psicologia escolar e educacional, trabalhando essa disciplina na Univale. Eu leciono lá já há mais de 20 anos, e também estou sempre na luta pela inclusão do psicólogo escolar na escola, tá? Então, para quem me conhece, sabe dessa luta, sabe deste processo todo. E aí a gente fica pensando, por que que demorou tanto a aprovação da lei que coloca essa obrigatoriedade de existir um psicólogo no contexto escolar e educacional? Então, a gente tem que fazer o entendimento que antes esse papel, entre aspas, ele era desempenhado pela parte da pedagogia que era especialista em orientação educacional. Só que a especialização em orientação educacional tinha suas limitações, porque éramos pedagogos, não éramos psicólogos. Só esclarecendo, eu também tenho formação em pedagogia. Então, antes de ser psicóloga, eu sou pedagoga e orientadora educacional, tá? E então a gente começa a perceber as limitações da prática pedagógica para intervir sobre os fenômenos comportamentais no contexto escolar, justamente porque nós pedagogos não temos os conhecimentos necessários e técnicos, a competência técnica que um psicólogo teria. Tanto que esse profissional orientador educacional, essa especialização, ela deixa de existir com a nova lei de ensino, que foi promulgada em 1996, e aí a gente começa a viver sempre aquela lacuna, faltava ainda um profissional na escola. Então nós começamos a nossa luta, porque era uma luta política junto aos conselhos regionais de psicologia, ao Conselho Federal de Psicologia. E eu sei que no início dos anos 2000, eu fiz um evento aqui em Valadares, convidei na época o psicólogo escolar Omar Azevedo, a psicóloga escolar Kelly Prata, para a gente discutir. E eu sei que nessa discussão a gente chegou à conclusão de que a psicologia escolar não abria os olhos de ninguém porque, entre aspas, a educação não era valorizada. Ou seja, eu sempre falei isso, a psicologia escolar era vista como a prima pobre das áreas da psicologia. Infelizmente foi isso, tá? Então a psicologia clínica tem o seu glamour, o psicólogo organizacional tem o seu glamour, o psicólogo da saúde mental, mas nós da educação, como a educação não é valorizada neste país, né? Não é valorizada como deveria, como merecia, a gente então não se interessa tanto pela psicologia escolar. Pessoal, isso é tão verdade que eu já coordenei alguns cursos de pós-graduação em psicopedagogia. E quando a gente tinha aquelas salas com 30, 40 alunos, a gente tinha nessa sala de pós-graduação em psicopedagogia 3 psicólogos, 2 psicólogos e o restante todo pedagogos ou professores. Então a gente pensa como que o psicólogo não tinha aquele olhar para a sua área de atuação, que seria dentro da escola, pela desvalorização. Então, nesse processo de luta, eu lembro que nós reunimos em Valadares e depois nós fizemos um encontro. A Estela veio de Patinga, que é uma também luta pela causa da psicologia escolar. Eu sei que nós saímos, eu fui representando Valadares como delegada, isso no início dos anos 2000, porque essa luta tem mais de 20 anos, tá? E nós fomos para Belo Horizonte, numa reunião do conselho lá, e eu sei que na época a minha bandeira, a bandeira aqui da região era ter o psicólogo na escola. Mas quando juntou todas as pessoas, a bandeira que ganhou na época era incluir a psicologia como disciplina do ensino médio. E eu falava assim, gente, mas não é esse o caminho. Não que não seja importante, tá, gente, ter essa disciplina lá. Eu falava, não é esse o caminho é outro. Mas tudo bem, na época ganhou a maioria, então vamos ceder a essa maioria. Mas continuamos na luta. E aí, né, em 2019 foi aprovada a lei, deixa eu ver o número dela aqui, 13935, para não errar com vocês, e essa lei preconiza a presença do psicólogo e do assistente social na escola. Porque nós tivemos que juntar com a outra categoria profissional para ganhar força nessa lei, de ter esses 2 profissionais. Então agora é lei. Nós
temos direito de estarmos nas escolas públicas, tá? Nesse momento contratados, porque tem que ter o seu contrato, e quando abrir concurso, concursados, tá? Nas escolas particulares, já há mais tempo que existe em algumas o psicólogo escolar. E o que é que nós psicólogos vamos fazer na escola? Olha, eu sempre falo 3 coisas que a gente não vai fazer. Primeira coisa, a gente não vai fazer clínica na escola. Nós vamos ter o olhar clínico, a escuta clínica, mas a clínica não. Se você ficar lá atendendo Joãozinho da Silva, Mariazinha da Silva, a Delicizinha da Silva, você vai ficar um ano inteiro num processo terapêutico e a escola com tanto de demanda. Então, a gente não vai fazer clínica. Segunda coisa, a gente vai para a escola para um contexto institucional. Então, a gente não vai preso a uma abordagem. A gente tem que se valer dos conhecimentos de todas as abordagens para a gente fazer intervenções eficazes. E já que a gente não vai fazer clínica, a gente então vai trabalhar com grupos. Posso atender um aluno, uma família individualmente? Posso, mas havendo a demanda clínica, nós vamos encaminhar, ok? E o trabalho com grupos é o trabalho de intervenção muito eficaz no contexto escolar. Então, eu falei 2 coisas, não fazer a clínica, segunda coisa, não se prender a uma abordagem, e terceira coisa, não se prender a um suposto saber. Você precisa trabalhar na escola no contexto interprofissional, multidisciplinar, junto com o pedagogo, com a equipe gestora, com professores, para que você possa entender aquele contexto e fazer intervenções intencionais, intervenções políticas, críticas e reflexivas, ok? Eu vejo que o trabalho do psicólogo escolar, a gente não tem ele pronto, não tem ainda a receita, mas nós temos caminhos a seguir. Temos autores que nos ajudam, como por exemplo a Del Prete, é uma autora que eu gosto muito, tá? A Iris Barbosa Goulart, eu gosto muito, tá? Então existem autores que irão nos ajudar a como, fazer uma intervenção mais eficaz. Eu estou muito feliz, eu falei que eu vivi para ver uma lei que regulamenta o psicólogo dentro da escola, porque é uma luta de anos, e quando essa lei foi promulgada, o que tinha de gente, de ex-alunos, de colegas, do CRP, olha Delícia, você viu, olha, valeu a luta, porque eu sempre lutei por isso e vou continuar lutando, tá? Bem, então eu espero ter colaborado com o trabalho de vocês aí. Fico feliz de vocês estarem fazendo essa reflexão e eu desejo que a escola ganhe com o trabalho do psicólogo e do assistente social, que a gente tenha menos sofrimento no contexto escolar, que nós possamos trabalhar com as relações humanas e interpessoais, possamos trabalhar na prevenção do bullying, que a gente possa trabalhar com o burnout para ajudar nossos professores, nossos educadores a não adoecerem em serviço, a terem mais resiliência, que a gente possa trabalhar com a interação família-escola, que a gente possa trabalhar com a construção da afetividade e da sexualidade no contexto escolar, com a prevenção ao uso de drogas, que a gente possa trabalhar a convivência em situações de luto, que nós possamos trabalhar um lugar onde seja prazeroso viver e conviver. Que para que nossos alunos, nossos profissionais da educação sejam mais felizes e possam lembrar da escola como tempo bom, como lugar bom e agradável. Então eu agradeço novamente e desejo um bom trabalho para vocês. Tchau, tchau, pessoal.